Boa noite a todos. Mestre Jesus, nos abençoe, nos dê forças para que possamos seguir sempre adiante, conscientes que no nosso trabalho, muitas vezes exaustivo de hoje, é que edificamos um mundo melhor amanhã. Que possamos, Senhor, dignificar o estudo, carregando valorosamente o fardo das nossas responsabilidades preciosas e marchando sempre adiante, auxiliando, esclarecendo, abençoando e construindo. Vamos fazer uma prece, é uma oração psicografada pelo Francisco Cândido Xavier e de autoria de Emmanuel. Chama-se Oração Nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração e dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Conforme nossa programação, o tema a ser comentado hoje é do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, nos seus itens de 1 a 8, ressurreição e reencarnação. Todos nós sabemos que a pluralidade das existências, ou a reencarnação, é um dos princípios básicos da doutrina espírita, sendo o seu aspecto mais importante, ou um dos seus pilares. É nesse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec aborda a reencarnação de forma a eliminar todas as dúvidas surgidas quando esse tema foi mencionado, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E é nesse capítulo também que nós vamos encontrar um dos mais significativos diálogos que se deu entre Jesus e um homem chamado Nicodemos, falando sobre a reencarnação. E Kardec inicia esse capítulo 4 reportando-se a uma passagem que aparece no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17, que diz o seguinte: E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista,
mas outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E respondendo Jesus disse: Bem-aventurado ou feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Então, nós temos nesse trecho aí que nós acabamos de ler, dois pontos que valem a pena ser ressaltados. Que dizem os homens que é o Filho do Homem? Filho do Homem era uma maneira sob a qual Jesus se apresentava, se identificava, colocando-se ou igualando-se aos que o ouviam. Quer dizer, uma atitude de humildade, colocando-se no mesmo nível daqueles que iriam ouvi-lo. E a outra é: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está no céu. Então Jesus disse a Pedro que aquelas palavras não eram dele, só da sua cabeça. Acontecia ali um fenômeno espírita, um fenômeno mediúnico. Era um espírito, um enviado de Deus, que usava da mediunidade de Pedro para que ele trouxesse a informação. Você é o Cristo, Filho de Deus vivo. Hoje dá para associar essa situação com aquela outra de quando Jesus foi preso e estava sendo julgado. E foi perguntado a Pedro se ele conhecia Jesus, e ele por 3 vezes o nega. Se essas palavras, você é o Cristo, Filho de Deus vivo, fossem realmente dele, de Pedro, ele com certeza teria dado testemunho, iria até as últimas consequências. Estamos lembrando isso para ressaltar a nossa fragilidade humana, ao mesmo tempo ressaltando a força que adquirimos quando nos conectamos com o mais alto. Existe uma pergunta que às vezes é feita sobre a pluralidade das existências, que diz assim: por que Jesus não falou claramente sobre a reencarnação? E a resposta mais aceita é de que a missão de Jesus não era falar sobre reencarnação, não era o ponto mais importante da sua missão, mas sim de trazer aos homens o pensamento de Deus, ou seja, apresentar à humanidade terrena Deus como Pai, nos colocando todos na condição de irmãos, ou seja, implantar na terra a lei de amor. Não que Jesus tenha se omitido, pelo contrário, sempre que surgiram as oportunidades, ele falou sobre ela, como vamos poder ver nesse capítulo 4 do Evangelho. Seria na linguagem escolar aula dada, aula estudada, ou seja, a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sobre o nome de ressurreição. Então, de alguma forma, eles tinham uma ideia, uma noção do que era a reencarnação, embora chamassem de ressurreição. As ideias dos judeus sobre a reencarnação, elas não estavam bem claras, bem definidas, pois apenas tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem, entretanto, saber de que modo isso podia acontecer. Pela passagem do Evangelho de Mateus e de Marcos, que abre esse capítulo 4 e que lemos há pouco, fica claro que os judeus realmente acreditavam na reencarnação. Porque quando Jesus pergunta aos discípulos o que o povo judeu dizia sobre quem era ele, uns respondiam que era João Batista, que havia voltado. E eles haviam conhecido João Batista, eles sabiam que ele havia morrido, ele tinha sido degolado a mando de Herodes. Outros diziam que era Elias.
outros Jeremias e assim por diante. Portanto, os judeus já haviam recebido ensinamentos sobre a reencarnação, ensinamento estes constantemente velado, por isso, para alguns seriam no máximo evidências, mas para nós espíritas é possível entender, porque as menções feitas sobre a reencarnação nessas passagens da Bíblia mantêm a sua lógica intrínseca. Seja como evidência, seja como lógica, o certo é que nós vamos encontrar, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, várias passagens que apresentam a ressurreição como um nascer de novo, porém no mesmo corpo, e outras apresentam a reencarnação como um nascer de novo, porém num outro corpo. Nós poderíamos citar algumas dessas passagens que no Antigo Testamento são 3 e no Novo Testamento são em 7, são 7 pelo menos. No Antigo Testamento, num livro chamado Primeiro Reis, o profeta Elias ressuscita o filho de uma viúva. Já no segundo livro de Reis, é o profeta Eliseu que ressuscita o filho da mulher sunamita. É importante observar que essas duas passagens feitas no Antigo Testamento não têm o fato da ressurreição como o ponto mais importante, porque ali a importância do ensinamento, da mensagem, era justamente mostrar o poder, a grandeza de Deus, o Deus único que era apresentado àquele povo naquele momento. Já no Evangelho de Lucas, Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. No Evangelho de Lucas ainda, nós vamos encontrar uma outra passagem onde Jesus ressuscita a filha de Jairo. No Evangelho de João, está a passagem da ressurreição de Lázaro. Talvez o fato mais conhecido em termos de ressurreição que nós conhecemos. E que, segundo relatos, Lázaro estava há 4 dias no sepulcro e já cheirava mal. Já no Atos dos Apóstolos, é Pedro que ressuscita uma discípula de nome Tábita. Ainda no Atos dos Apóstolos, é Paulo que ressuscita o jovem Eutico, que caiu do terceiro andar por ter cochilado durante uma pregação de Paulo. É interessante observar que todos esses fatos referem-se ao retorno à vida em um em um mesmo corpo, tido, e é bom que se diga tido como morto. E aqui nós podemos até entender tratar-se de uma ressurreição, embora, conforme explicações de Kardec em A Gênese, no capítulo 14, nos itens 29 e 30, e também no capítulo 15, trata-se de uma morte aparente, onde, embora o espírito não esteja mais no corpo, o perispírito ainda se mantém ligado a ele em alguns pontos. Trata-se, então, de um estado cataléptico. Muitas vezes nós vemos pessoas demonstrando estranheza, às vezes até num tom de deboche, sobre o pensamento de nossos irmãos evangélicos que acreditam que após a morte o homem aguardará o final dos tempos, onde retornarão à vida. E aí é bom recordar-se algumas passagens na Bíblia e que podem gerar essas dúvidas. No Antigo Testamento, por exemplo, no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 2, nós vamos encontrar essa profecia feita por Daniel. Muitos dos que dormem na terra poeirenta despertarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para a abominação eterna. Por outro lado, no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 27, traz
é uma passagem, um versículo que tem deixado os nossos irmãos de outras religiões de cabelo em pé, tentando cada um deles entender realmente o que Mateus queria dizer nessa passagem. E ali então ele relata que no dia da morte de Jesus, a terra ficou coberta de escuridão, a terra tremeu, fenderam-se as rochas, e aí no versículo 52, e aí é o grande problema para os irmãos de outras religiões que ainda não entenderam a reencarnação. E ali está dito: abriram-se os túmulos e muitos corpos de santos ressuscitaram. Santos, na verdade, quando se usava o termo santos, se referia aos primeiros cristãos, aqueles que eram batizados, aqueles que realmente aderiram à nova mensagem trazida por Jesus. Então, continuando, né? Muitos dos santos ressuscitaram e, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, vieram a Jerusalém e apareceram a muitos. Aqui, diferente dos casos anteriores que nós comentamos, acontece o retorno à vida, porém em corpos já realmente mortos. E Kardec, nesse capítulo 4, vai dizer: de fato, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, porque os elementos desse corpo estão, desde há muito tempo, desintegrados na natureza. E a explicação desses casos se completam no capítulo 15 da Gênese, no item 55. Nesse capítulo 4, que ora estamos estudando, no item 3, tem uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13, que diz: E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Pois, por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas Jesus respondendo disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que era de João Batista que Jesus lhe falava. Então, nessa passagem, nós temos um caso claro de reencarnação, ou seja, a volta do espírito ao mundo físico, porém em outro corpo. Esse é o nascer de novo que Jesus tenta explicar a Nicodemos no diálogo com ele, no item 5 desse capítulo. Aproveito para recomendar àqueles que ainda não leram ou que não conhecem o livro Boa Nova, que leiam o capítulo 14, que tem o título Lição a Nicodemos, onde Jesus continua falando sobre o nascer de novo, porém tirando dúvidas de André e Tiago, os apóstolos que estavam com ele naquela noite em que ele se encontra com Nicodemos. Vale a pena ser lido, pelo menos esse capítulo, porque traz uma explicação de uma beleza, de uma profundidade muito grande sobre a reencarnação. Finalmente, nós temos a ressurreição de Jesus. E os teólogos medievais resolveram dizer que o corpo de Jesus transportou-se do plano físico para o espiritual. À luz da doutrina espírita, hoje é mais fácil entender que o espírito não morre com o corpo físico. Ele pode ressurgir, surgir de novo, reaparecer aos olhos dos encarnados, dos que ainda vivem neste mundo, utilizando o seu perispírito.
A grande confusão nessa passagem, ou nessa ressurreição de Jesus, surge principalmente devido ao desaparecimento do corpo de Jesus, e que Kardec explica na Gênesis, no capítulo 15, nos itens 64 a 67. Mas os dogmas católicos também vão dizer: ao terceiro dia, depois de sua morte, Cristo ressuscitou glorioso entre os mortos. Ao terceiro dia, ressuscitou por sua própria virtude, se levantando do sepulcro. Cristo subiu em corpo e alma aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Ressuscitou dentre os mortos e subiu ao céu em corpo e alma. Nós fizemos esse retrospecto todo, pegando essas passagens todas que estão na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, com o objetivo de colocar uma pergunta para nossa reflexão. Se a reencarnação é de todos os tempos, se está na Bíblia, é uma lei universal, não sendo criação do Espiritismo nem de outra religião qualquer, nem sendo invenção de algum dos homens de gênios que acreditavam nela, porque só uma minoria da humanidade terrena a aceita e a compreende. Por que tanta dificuldade para os não reencarnacionistas? Ela sempre esteve na Bíblia. Então, a pergunta que eu gostaria que nós refletíssemos é essa: por que só uma parte, até hoje, entende a reencarnação, sendo que ela é uma lei universal? E nós poderíamos dizer, então, que são milhares de anos de encenamentos distorcidos, de interpretações tendenciosas que nos foram passadas e que com certeza levará muito tempo para reverter essas verdades que se enraizaram dentro de nós. Existe uma série de perguntas como: de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo na Terra, por que tantas desigualdades e tantas injustiças que a vida apresenta? E essas perguntas um dia deverão estar respondidas e resolvidas dentro de todos nós. Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrito a lei de Deus? E eles responderam: na consciência. Pelo que nós percebemos naquelas passagens todas que nós falamos agora, para muitos ainda, essa lei de Deus não está escrita na consciência. Parece que ela está escrita somente na Bíblia. E aí cada um tem feito as suas interpretações. Então, diante dessa resposta, nós devemos entender que a reencarnação, como lei da natureza, está na consciência de todos e que, portanto, aqueles que ainda não se despertaram para esse entendimento, um dia serão lembrados. Para isso, deverão se tornar espíritas? É uma outra pergunta que nós poderíamos fazer. Para que eles entendam realmente a reencarnação da forma como Jesus, como a doutrina espírita explica, eles deverão se tornar espíritas? Tem um ditado que diz: nós aproximamos de Deus pela dor ou pelo amor. Isso não é só um jargão espírita, é também uma pergunta que o apóstolo Paulo fez na sua primeira carta aos Coríntios, onde ele disse: quereis aprender pela vara ou através do amor? Então a dor é um alarme que nos desperta para que consultemos o nosso interior, nos convocando a rever se estamos nos desviando da nossa rota evolutiva. O longo tempo que o amor levaria para acordar seres acomodados como nós, a dor consegue fazer com mais rapidez. Emmanuel
no livro Vinha de Luz, no capítulo 60, diz que nós espíritas cristãos possuímos patrimônios de ensinamento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Ou seja, nós, como espíritas, não é que somos privilegiados, mas já recebemos informações, ensinamentos sobre as coisas de Deus, sobre as coisas da vida, sobre a reencarnação, principalmente, que nos coloca numa condição acima, em termos de entendimento, da maioria daqueles que ainda vivem na Terra. Então, diante dessa afirmativa, eu penso que nós devemos sempre agradecer a Deus por tudo isso. E principalmente por entendermos que a reencarnação é um mecanismo seu, que nos possibilita voltar tantas vezes quantas forem necessárias, através de novos corpos, para fazermos a nossa caminhada em direção a Deus, buscando o objetivo pelo qual nós fomos criados, que é a perfeição. Mas que também sejamos benevolentes com aqueles que não possuem ainda esse entendimento, nos propondo, com muito carinho e com muita paciência, transmitir a eles conhecimentos sempre que surgirem oportunidades, seja no lar, seja no ambiente de trabalho, como em qualquer lugar. Então, muitas vezes nós percebemos no meio espírita, as pessoas questionando as demais religiões, por que não aceitar ainda a reencarnação? E pelo que nós vimos, elas ainda estão presas a ensinamentos que foram dados há tempos atrás e que isso passou a constituir verdade dentro delas. Então, hoje, aqueles que buscam um novo entendimento, na maioria das vezes, são aqueles que são visitados pelo sofrimento e pela dor. Eu penso que nós poderíamos ajudar nessa situação, porque não que nós vamos, como espírita, eliminar ou resolver o problema da dor e sofrimento das outras pessoas, mas com o conhecimento que nós já temos, nós poderemos ajudá-los a entender nesses momentos de dor e de sofrimento qual o verdadeiro sentido da vida, principalmente qual o sentido da reencarnação. Eu agradeço pela oportunidade, pela paciência de todos vocês em me ouvir e espero que cada um possa levar no seu coração, na sua alma, na sua mente, uma palavra pelo menos, uma frase que possa servir de reflexão para que nós nos tornemos a cada dia pessoas melhores. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Na figura amiga do nosso Jesus Cristo, levemos a Ele os nossos pensamentos, as nossas intenções, em agradecimento por estarmos reunidos mais uma noite desta segunda-feira. Levamos nosso pensamento a Ti, Senhor, em agradecimento à nossa família, ao nosso trabalho, ao pão de cada dia, ao nosso dinheiro que ganhamos honestamente, a oportunidade fabulosa, Senhor, da reencarnação, processo esse que pode mesmo lentamente nos levar ao nosso melhoramento íntimo. Te pedimos, Mestre querido, que renove em nós o propósito do bem, necessitados que somos neste trabalho de reconhecer e de ajudar ao próximo. Te pedimos também, Mestre Jesus, aos nossos amigos, familiares, ao nosso querido Alain, que já partiram para a pátria espiritual. A eles, misericórdia e os nossos fluidos de gratidão, amor e muita saudade. Não podemos deixar de pedir, Pai amado, ao patrão de nossa casa, Apóstolo Paulo, que derrame sobre esta água as bênçãos divinas de cura, bem-estar e fortalecimento.
Peço a todos que fechem os olhos, pensem em Jesus e no momento em que estamos vivendo. Amado Jesus, poderoso Rei, estamos diante de Ti para mais uma vez implorar pelo Teu auxílio. Sabemos que estamos em uma grande guerra no reino espiritual. Que esse vírus seja destruído pelo poder do Teu nome. Que o sangue poderosíssimo do Senhor Jesus Cristo venha definhar e acabar com esse vírus mortal e diabólico. Manda, Senhor, Teus guerreiros para lutarem por nós das regiões celestiais. Não permita que o mal vença esta guerra. Clamamos a Ti a misericórdia pelo povo que sofre e implora por socorro. Senhor, acampa Teus anjos guardiões nas nossas casas, nossas escolas, nos nossos locais de trabalho, nos hospitais, nos comércios, nos restaurantes, nas praças, nas avenidas, nas calçadas e nas estradas, para que não haja nenhum atentado, tragédia e acidentes. Sara, meu Pai, esta nação que Te clama. Dai-nos uma chance de mudança e transforma, junto a este país, o coração do Teu povo. Ó Deus, não permita que os valores das famílias e o amor a Ti sejam destruídos por pessoas que escarnecem o Teu nome. Pai querido, eu Te entrego a humanidade, o Brasil e a cidade de Batatais em Tuas mãos e creio que farás a Tua vontade, em nome de Jesus, que assim seja. Boa noite a todos e que Jesus abençoe a nossa semana e que tenham todos um bom descanso.